Cara, a gente se conheceu faz tempo mesmo, viu? Faz tempo, faz Lá um tempo. em Rio Preto, eu acho. Em Rio Preto. Na verdade... Quantos anos tinha a comunidade naquela Cara, época? tinha 6 meses. É isso mesmo, eu Cara, lembro, assim, cara. aquele encontro, assim, marcou muito a gente por algumas situações. A gente tinha malemar o dinheiro da inscrição, tinha acabado de fundar a obra, com muito receio, muito medo. Quem tava com você lá, cara? Eu e o Gabriel, o cofundador. A gente fala de assim, verdade. você assim, é assunto nosso, porque você não sabe. Naquele dia a gente chegou um pouco atrasado, tinha 2 lugares só, os 2 lugares na frente. A gente sentou ali do lado de toda a galera de muitos e muitos anos de comunidade. Então ali toda aquela situação de vergonha por não ter vivido, né, nunca ter ali, vivenciado Sim, aquela 6 situação. meses de comunidade, imagina, todo e aí o mundo povo lá. falando isso, aquilo, e você fez algo, assim, meu Deus, cara, assim. Eu lembro que o Gabriel saiu, assim, meio envergonhado, assim, meio perdido, não tava naquele ambiente. Aí eu conto isso lá em casa. Aí teve um cara que olhou pra nós e falou assim, vem cá, eu vou dar um presente pra vocês de Nossa Senhora. Eu falei, aí pegou 2 chocolates. Entregou um pra mim, um na mão do Gabriel, e falou assim, ó, a senhora mandou te entregar. Aí se deu um grande abraço. Mas foi assim, foi a acolhida nossa dentro da igreja. Chocolate de Nossa Senhora. É. E assim, eu falei, cara, quem é esse cara? Aí depois a gente fundou um grupo, montamos um grupo de fundadores. Isso. Você. Aí a nossa amizade foi indo, e partilha, e fala. Sim. E aí de repente eu fico vendo o Guto ali com o santo Dom Henrique. Aí agora, assim, empurrando a evangelização nesse meio necessário, assim. Você é demais, assim, cara. Cara, que alegria. Deus é muito E bom estar aqui, assim. Mas nós tá bem estamos falando, feliz. cara, quanto tempo faz isso, velho? 10 anos. Uau. 10 anos. 10 anos. Olha Você só, estamos já celebrando. não tinha cabelo. Já não tinha. Já não tinha. Brincadeira. 10 Eu tô anos. perdendo tudo também. Assim, ó. 10 cabeça anos, verdade. rapada. É bom que Só você não a comunidade esquece. tem 10 anos e um Não pouquinho. tinha essa barba. Tem quase 11, então. Quase 11. Olha, cara, mas que coisa, né? Pois é, eu também nem sei por que aconteceu isso, mas foi isso Você que não tem aconteceu. ideia. Se foi uma coisa de Deus mesmo. É, tipo... Na verdade, a gente e o Gabriel, a gente já conversou algumas vezes. Pra nós ali foi um cuidar de Nossa Senhora com a gente. Porque, assim, era muito tempo de comunidade. Eu lembro lá E que eu nem nego tava- costumo também fazer isso. Não é uma coisa que, tipo assim, eu tô no encontro, É, eu vou dou 2 fazer- chocolates. É. Eu como os 2. Cara... é totalmente fora de costume. E é muito engraçado o nego falando de ir pro Vaticano. Ah, vamos pro Vaticano, vamos fazer isso, aquilo. E aí o Gabriel, isso aqui, ó. O que eles estão falando? Nós falando lá. O que é comunidade? Aí vem o Guto. Deixou de comer 2 pra entregar pra nós. Top, cara, que da hora, muito bom. Cê é fera. Mas que alegria, olha. E depois, eu sempre acompanhei os meninos e tudo. E aí, cara, do nada, eu no Spotify lá, e Geraldo Spirano Cruz. Nossa, a comunidade do André, cara, fez um trabalho aqui. E, cara, meu amigo, quando eu coloquei pra tocar aquilo, eu acho que passou coisa de 3 meses, 4 meses, tocando a mesma coisa. Sério? Cara, a mesma coisa. Cara. Muito obrigado. Porque eu disse, cara, isso daqui é muito bom, muita... porque existem coisas que nascem na igreja que é um pouco parecido com quando a gente escutava uma Doce Mãe de Deus na época, Sim. quando a gente escutava um Vida Reluz na Sim. época, quando a gente escutava uma Comunidade Recado na época. Tipo Sim. assim, por si só, chega na alma, ou seja, é desejo de Deus. Não que a pessoa force a barra, não é isso, que outras pessoas forcem, mas a gente entende que tem uma graça especial nisso daqui, né? E pra nós foi muito assim, não foi, velha? Gente, Nossa Senhora. Eu cantei só 3 aqui, 4, mas é porque eu tô ficando velho, mas eu sei todas. Todos se vocês cantarem aqui, eu... Vai dar uma resmungada aí, vai estar igual eu, ele dando agora, uma cantadinha no afastado. Mas, a partir do momento em que a gente conta aqui a história e tal, de Djavan e tudo, não sei o quê, eu não vou nem perguntar pra você, eu vou perguntar pra ele. Quando você fala assim, tipo, AC, tipo, antes de conversão e tal, não sei o quê, como que foi, cara, pra você ver o seu pai antes, o seu pai depois? A gente depois vai contar um pouco a história, talvez, ali, pra gente pincelar um pouco. Mas, tipo, ter vivido em 2 parâmetros, ou pra você foi muito natural, você era muito pequenininho e tal, mas do nada, cara, tem uma comunidade, tipo, comunidade, que idade você tinha, como que foi isso pra você, cara?
Então, né? Essa pergunta você não ensaiou, não. Essa não, brincadeira. O chat não mostrou pra mim essa. Não, essa daí não. Chat salvando sempre. Como eu era muito criança, meu pai converteu, eu tinha mais ou menos uns 5 para 6 anos, então eu não me lembro muito dessa fase mundano. Eu tenho alguns flashes, eu lembro dele tocando, eu lembro de algumas situações desse sentido. Alguns lugares que ele tocava, que depois que ele conheceu Jesus ele já não tocava mais. Eu lembro dessas coisas, assim, não coisas muito pesadas, mas eu lembro de algumas coisas, algumas músicas que eu escutava em casa, tipo assim, um dia eu tava escutando Alexandre Pires, outro Eliana Ribeiro, então, tipo assim. Então, essas Mudou coisas que eu tudo, lembro, né? Mas foi um processo muito natural pra mim, tanto que quando eu era criança, eu lembro que a fé já existia. Então, eu não me lembro numa época que não tinha Jesus na minha vida. Que então, legal, isso é bom. Eu lembro que eu ia pra escola, eu falava de Jesus, desde mais criancinha, de 6 anos, 7 anos, eu já evitava falar palavrão. Eu não falava palavrão na frente dos meus, na frente de ninguém, e eu exortava quem falava na minha frente. Então, tipo assim, desde criança, minha educação sempre foi muito voltada pra igreja, de forma... Porque quando meu pai conheceu Jesus, ele conheceu de forma muito intensa. Ele daqui a pouco vai contar. Sanguíneo, né? Muito doido, Fala pra cima, né? 80. 100%. Como que foi, cara? Como foi? Conta pra mim, cara. Eu nunca ouvi isso, né? Cara, assim, eu era bem do mundão mesmo, assim. Eu era um músico, tocava em dupla sertaneja. Eu e o Everton, nós tínhamos um grupo de choro, tocávamos também. Então choro, ele assim, já tocava? Tocava. Nós tocamos junto. O Everton conhece ele de 14 anos. Nossa. É uma honra o senhor trazer ele próximo a mim. Então, assim, a gente é muito ligado. A gente já teve uma produtora musical junto. A gente tem uma vida muito junta, né? O Everton é como um irmão mais velho, um irmão mais novo, um filho mais velho. Uma pessoa assim que eu fui padrinho dele também. Então a gente tem uma relação muito forte. E na nossa vida, nesse processo, o que aconteceu? Eu tocando no mundo, uma vida, um casamento arrebentado, amigado, com filho, apaixonado pelo meu filho, mas o casamento de ponta cabeça, minha mulher sofrendo muito, tocando numa dupla na época, eu tocava no Clube da Viola, no Rob Roger, ali, em algumas duplas sertanejas, e ali eu tive um dia eu passando em frente à igreja, vi um amigo meu que tinha um grupo de oração, chama Claudinei, eu amo ele. Ele foi um cara que investiu muito nessa experiência minha com Jesus. E eu falei pra ele, amanhã eu vou no grupo. E não é que eu fui? E naquele dia, cara, eu tinha feito algo muito ruim com o Djavan, assim, de passado, mostrado umas mulheres pro Djavan, eu lembro da situação, assim, o Djavan criança, cara, e Deus foi muito bom. E na segunda-feira, minha mulher que rezava e pedia muito pra mim, né, aquela paciência, cara, com Deus, minha mulher é demais, uma guerreira, linda, uma guerreira. E ali, fui no grupo de oração, chegando naquele grupo de oração, louco, vamos lá, no grupo de oração lá em Araraquara, na Basílica São Bento. Cara, dava umas 2.000 pessoas. Um grupo de oração invejável, lindo, assim, era batismo no Espírito todo dia, fogo cai e tal. E naquele grupo muito cheio, quando eu chego, eu recebo um abraço do Juninho. Eu falo porque ele é um cara assim, um abraço na igreja é demais. Eu recebi aquele abraço, era um cara que já tinha perdido a essência da fé, mesmo nascendo católico, família, alguns católicos e tal. Aquilo, cara, que diferente isso. Entro no grupo, cara fechada, né? Porque eu era metido, tocava na noite, então tinha um certo nome na música ali, entre os músicos e tal. Fiquei numa coluna lá no fundo. Cara fechado, olhando a linha na minha frente, olhando assim, o Diego foi passar a linha, e o grupo vai, o olho feio, nada, olho seco. Nego repousando, nego chorando, e vai, Guto, você não sabe, cara. No final do grupo de oração, eu não tinha sentido nada. E nego orando em línguas, eu falando, isso aqui não é de Deus, não. E nego repousa. A dose certa. Eu sou Renovação Carismática Católica, ali, onde foi a dose que Deus me trouxe para casa dele. Amo o meu movimento, né? Mesmo não estando tão dentro hoje, por causa do nosso ministério, do nosso chamado, da nossa vida, mas é um apaixonado. E ali naquela situação, o que acontece? Canta uma música do Padre Marcelo. Pode cantar a música? Pode, claro que pode. Cara, olha só, uma música não litúrgica. Agora eu entendi tudo. Não entendi porque que tava no meio do CD essa música. Você sabe mesmo, tipo, ele sabe mesmo, velho. Eu tô falando. Cara, é demais. Você é outro nível, Guto. Cara, isso vai do nada, os caras cantando. Ai, nossa, nossa, que coisa. Os caras refizeram o Pai Nosso do Padre Marcelo. Cara. Porque é uma história da conversão. Mas canta, pode cantar, vai lá. E naquele Pai Nosso lá do Padre Marcelo, tive uma experiência com esse trecho da música. Caramba.
Minha voz. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feita assim. Esse trecho, assim, mudou minha vida. Eu estava duro, comecei a chorar. A Elaine, minha mulher, que insistia, ia também naquele grupo um tempo, também teve uma experiência. Saímos 2 quietos. Voltamos na outra semana. Na hora que nós voltamos naquela outra semana, cantou o Pai Nosso, mesmo jeito. Guto, eu virei para Jesus e fiz a minha oração. Olha a oração sincera, Senhor, eu só sei tocar. E se eu ficar na noite, eu não vou conseguir. Porque eu sei quem eu sou. Guto, deu 15 dias, me apareceu um trabalho no Projeto Guri. Eu comecei a dar aula no Projeto Guri. Estava dando aula no Projeto Guri, eu era músico, dando aula, tal. E apareceu um convite para uma promoção dentro do Projeto Guri. Para ser supervisor-chefe no Projeto Guri. Cara, um monte de gente encrenca, professor de música erudita, baterista, tal. E eu sou professor popular, né? Tá, vou fazer o teste lá. Cheguei para fazer o teste, cara, assim... Cara, foi Deus mesmo. Porque para entrar no Projeto Guri, você tem que ter o 2º grau. Para ser um supervisor, você tem que ter uma faculdade. Eu não tinha nem o 2º grau e nem a faculdade. Os caras me amaram no teste. Entrei supervisor. Depois de um mês, eu estava sendo supervisor de 35 polos do Projeto Guri, ganhando muito, muito bem, assim, com uma liberdade para fazer o tempo que eu tinha, a hora que eu queria, só que ali eu já estava apaixonado por Deus. Agora, só quero falar um negócio para fechar. Nessa igreja, nós vamos na missa lá todo dia. Então a missa meio-dia, tem 4h30 e alguns dias à noite. E eu sento, a comunidade senta todo nesse canto, assim o lado direito, eu sento do lado esquerdo da igreja, num cantinho. E lá, o padre, depois da pandemia, os ministros, eles vêm entregar Jesus para você. Guto, eu sento no último banco e muitos dias eu me levanto e vou na mureta que eu tive a experiência. Sim. Aí o ministro me dá Jesus. Eu fecho os olhos e falo, mais uma vez. Que legal. Muito obrigado. Naquela música, né, que muita gente fala, essa música aí, tal, foi a música aqui. E eu quero falar para você assim, trouxe um futuro santo da igreja. Futuro santo da igreja. Porque... aquela música me trouxe para encontrar aquele que é o amor da minha vida, e depois daquilo a minha vida não foi mais a mesma. Como, né, sanguíneo, eu fiquei muito louco. O Djavan, que tinha um pai muito louco, um escutava lá todas as duplas sertanejas, todas as bandas de pagode, banda de salsa e muito choro. No outro dia era Deus. E ali eu tô até hoje, assim, feliz. Faz mais de 17 anos que eu encontrei o Senhor e eu sou muito grato por essa experiência. Então, depois de 7 anos de conversão, é que a comunidade começa a nascer. É algo meio natural. Você foi abrindo grupo? Como foi no caso da comunidade? Na comunidade, teve aquele grupo de oração que ali eu comecei a servir, que você quer... claro. Tem que abrir as portas. E o cara teve uma sabedoria, porque eu era amigado, Guto. O cara me trouxe pra dentro do grupo de oração pra ser coordenador. Cara, você é músico, então você vai coordenar minha música. E ali eu só carregava a caixa. Nego já chega, acho que vai pregar e vai cantar, não. Eu só chegava mais cedo, ia na missa 4h30, acabava 5, pegava no porão a caixa, colocava tudo, começava o grupo. Olha só. O nego fica, foram anos e anos só fazendo isso. Depois eu queria ter mais amizade com Deus e crescer mais. O grupo de oração é maravilhoso, mas faltava um pouquinho mais ali. E aí, rezando, chegou um tempo de eu viver para conhecer. Eu queria conhecer a renovação, os grupos, outros lugares. Aí depois refundamos um grupo de oração num bairro lá, onde eu morava. E ali foi maravilhoso, uma nova história, onde o cofundador, que era um filho que eu evangelizei, veio para perto, o Edinho e Eric são os cofundadores, o Diego veio para perto, a Ana, que faleceu, cofundadora, veio para perto. A gente começou a fazer uma evangelização diferente, era diferente, não era um grupo de oração, porque a gente trazia missionários, fazia eventos, fazia retiro, fazia uma coisa, e eu falava assim, Nico falava, você tem um carisma. O que é esse negócio de carisma? Você tem um negócio, é diferente, cara. O jovem gosta de você, sua casa, sei lá. Né? É engraçado, eu sempre cuidei de muito jovem, né?
E eu não queria, eu não entendia muito isso. Tem uma história engraçada. Eu conto a história eu tenho uma cachorra chamada Mindinga. Mindinga? Mendiga. Muito bonito, lindo. Feia, Mas paca. não é ela. A mendiga. Sim, o nome já é bonito. A mendiga. Imagina ela. Eu nunca vi ela com nenhum cachorro. A mendiga era invicta. Tão feia que ela era. Parecia um rato. Ela apareceu na porta de casa. E eu olhei pra mendiga toda alenhada. Falei, ô, bem, vamos cuidar. Eu não gostava muito, porque eu tenho medo de cachorro, né? Cuidamos da mendiga. A mendiga fazendo uma sujeira em casa. Chegou um dia, olha só. Eu falei assim, cara, o que eu vou fazer? A mendiga fazendo uma sujeira, tem que limpar e lavar esse quintal. E essa árvore frente de casa faz uma tempestade. Quem varreu o quintal? O Djavan, quando era criança, fez um desenho. O que você não gosta? Ele varrendo com a vassoura com a boca assim, ó. Muito engraçado. Daí o que aconteceu? Fui rezar. O que eu vou fazer, Jesus? Deus falou assim pra mim. Olha só, Deus falou pra mim assim, tá vendo essa árvore? E eu rezando. Sim, Senhor. Ele falou assim, quando você vem com o seu carro, onde você para? Eu falei, debaixo da árvore, Senhor. Aí ele falou assim, então, eu vou te dar jovens, que vai ser como essa árvore. Quando fizer sombra, você vai parar embaixo. E quando eles fizer sujeira, você vai limpar. A partir daquele dia, minha casa não parou mais de chegar jovens. Nossa. É um grito mesmo pra cuidar desse povo que dá trabalho. Imagina!